Então, né, já podemos começar, né, pelo primeiro, né, que entrou no bando, né, o Zoro. É bem provável, né, que depois da morte do Luffy, o Zoro, ele tentasse seguir como meio que um capitão substituto do Luffy. Afinal, né, ele é o vice-capitão. Então, quando o capitão em si não tá, ele assume esse posto, né. Ele é o mais, como posso dizer, tipo, o mais viável a substituir realmente, né. Conseguiria? Seria difícil, tá? E seria muito difícil pra ele sem o Luffy, tá ligado? Sem realmente o capitão ali em si. Porque, tipo, é bem provável que até mesmo o Zoro, ele pegaria até mesmo o chapéu do Luffy pra ele. Olha só, seria muito legal, tá ligado? Tipo, cara, ele literalmente carregaria o chapéu do Luffy com ele. E é bem possível que ele continuaria o sonho, ou seja, de chegar até a última ilha pra meio que honrar o Luffy, sabe? Chegar na última ilha pra honrar o Luffy e também, né, meio que se tornar o melhor espadachim do mundo pra também, né, honrar tanto o sonho dele quanto também o sonho do Luffy. Só que, cara, seria muito difícil, tá? Por conta que é bem provável que o Zoro, ele até mesmo se tornaria uma pessoa muito fechada. Porque todos nós já sabemos que o Zoro já ficou muito fechado, né? Tipo, depois do time skip, ele se tornou um cara muito fechado. Só que agora, depois da morte do Luffy, cara, é bem possível que, inclusive, ele teria até brigas, assim, dentro do bando, tá? E, tipo, não seria aquela briga, assim, como posso dizer, briga saudável, entre aspas, sabe? Briga saudável que ele tem entre o Sanji, tá ligado? Tipo, não seria isso, tá ligado? Seria realmente briga feia mesmo, assim, entre o bando, por conta que, cara, sabe, eles tornam um cara muito fechado e muito frio, guiado apenas realmente pelo ódio e pela honra. Então agora, né, vamos partir para a nossa navegadora, né, a Nami. Cara, eu diria que aqui já teríamos, né, o primeiro membro a literalmente sair do bando, tá? Porque, cara, tipo, cara, ela vê que o homem que literalmente libertou ela, tipo, salvou ela, tipo, literalmente estendeu a mão pra ela, mesmo depois que ela supostamente traiu ele, né? Tipo, e agora esse homem não está mais aqui. Infelizmente, eu não consigo ver a Nami, tá? Realmente dentro do bando ainda. Ela provavelmente cairia fora, tá? Provavelmente ela voltaria pra ilha dela. E, tipo, é bem possível que a Nami até não continuaria mais com o sonho dela de desenhar, sabe, os mapas. Já que é bem possível que ela não iria mais querer ir para o mar. Ela não teria mais as aventuras que ela tinha, né, com o Luffy, né, com o bando em si. Então é bem possível que ela não desenharia mais, né, o mapa mundi dela. E agora, né, vamos partir, né, para o God Usopp, o nosso bravo guerreiro do mar. O do Usopp é uma coisa bem curiosa. Eu diria que o Usopp, ele tentaria ainda seguir, sabe, meio que tentar ser um bravo guerreiro do mar, só que ele não teria mais um propósito. E o porquê que eu digo isso? Tecnicamente, o espelho do Usopp que ele sempre se guiou pra ser realmente um bravo guerreiro do mar é o Luffy, tá? Tipo, por mais que muita gente talvez vai dizer, né, que são gigantes, né, que tipo, e realmente, não tira também, né, o fato que também o Usopp se espelha bastante, né, nos gigantes. Só que a figura que sempre esteve com o Usopp e sempre guiou ele, né, que tipo, o Usopp sempre viu, cara, o cara literalmente enfrentando todo mundo, independente se a pessoa fosse mais forte que o Luffy ia lá e enfrentava o cara. Esse espelho era o Luffy. E agora o Usopp, ele vê que esse espelho, né, não estaria mais ali no bando, tipo, cara, é bem possível que o Usopp ele não teria mais um caminho, tá ligado? Ele ainda tentaria sim seguir um bravo guerreiro do mar ali com a tripulação ainda, mas ele não teria mais um propósito, ele não conseguiria saber pra onde ir, pra onde seguir, tá ligado? E é bem possível que a gente sempre já tem aquele meme, né, que o Usopp ele é meio que um estorvo, né, entre aspas, né, claro que é brincadeira, né, por conta que ele é muito fraco e etc, né? Mas claro que é meme. Só que agora, velho, com a morte do Luffy, eu diria que aqui seria verdade, tá? Eu diria que aí, infelizmente, cara, o Sop, por ele realmente não ter mais um propósito, cara, não sabia mais pra onde seguir, ele realmente seria tipo um peso morto aí pra tripulação, tá? Eu vou dizer bem a verdade, tá? E agora podemos partir pro nosso cozinheiro favorito da tripulação, não? O Sanji. O do Sanji realmente eu não sei pensar o que aconteceria direito com ele. Porque o Sanji, ele também tem uma lealdade muito grande pela tripulação, igual ao Zoro. Só que o Sanji, ele não tem tanto aquele bagulho de honra igual, né, igual o Zoro, né? Porque o Zoro, realmente, ele é um espadachim, ele segue isso, né? Essa conduta, realmente, de espadachim, realmente. Não é à toa, né, que o Zoro, ele preferiu levar um corte, né, de frente, né? Em vez de levar um corte nas costas, né? Então ele leva muito a sério esse bagulho de honra, realmente. Só que o Sanji não tem tanto isso, tá? Então eu fico pensando assim, o que realmente talvez aconteceria com o Sanji se acaso realmente, né, o Luffy
fosse, né, de base, eu diria que ele também ficaria muito fechado, mas não no estilo do Zoro, de ficar realmente também até com muito ódio. Eu diria que o Sanji ele não ficaria assim. O Sanji é bem possível que ele apenas ficaria quieto. E é bem possível que na hora de cozinhar, eu diria que ele entraria, sabe, naquela tristeza profunda. Porque eu acho que uma das maiores motivações do Sanji cozinhar é quando alguém com fome vai lá e pede pra ele cozinhar. Tipo, então ele fica muito feliz com isso. E agora vendo que não teria mais aquele moleque o tempo todo pedindo pra ele, sabe, aquele moleque com o olho brilhando, pedindo comida pra ele. Tipo, cara, eu diria que o Sanji não, sabe, ele não ia cozinhar mais com aquela motivação toda, sabe? Eu acho que ele cozinharia mais com tristeza. E é bem possível, vou dizer, é bem a verdade, tá? É bem possível que pela primeira vez, cara, esse aqui que eu vou dizer é forte, tá? É muito forte, velho. Pela primeira vez, a comida do Sanji ia ficar ruim. Tipo, literalmente, pela primeira vez, a comida do Sanji iria ficar ruim. E agora, né, podemos ir então, né, pro nosso médico favorito, né, o mais fofo do bando, o Chopper. O Chopper, ele representa meio que a criança do bando, né? Pode não parecer, mas ele é o mais novo. Então, ele representa, assim, tipo, a criança do bando. Inclusive, aí eu digo, né, que ele seria o mais destruído aqui do bando, cara, por conta que é só a gente ver a cena de quando o Luffy e o Usopp brigaram. Acho que vocês se lembram dessa cena, né? Cara, o Chopper é o que mais tava chorando, ó, cara, coitado dele, velho. Então, eu acho que aqui, então, daí, velho, com a morte do Luffy, cara, ele ficaria muito destruído. Inclusive, aqui vai até meio colocar, tipo, uma historinha aqui. Se acaso o Luffy, sai, ele morresse por uma doença, olha só, eu diria que aí sim o Chopper, meu, cara, ele ficaria extremamente destruído. Por conta, cara, que o sonho do Chopper é curar todas as doenças. Aí vê o capitão dele morrer por uma doença. Cara, o Chopper ia olhar para aquilo e ia ficar pensando, pô, então eu acho que eu falhei no meu sonho. E eu diria, né, que aqui eu acho que a gente já teria o primeiro Mugiwara é tipo a realmente entrar meio que em depressão, tá? Por conta que eu diria que, sabe, toda aquela dor que o Chopper já tinha antes quando as pessoas lá da ilha dele consideravam ele um monstro, meio que ia voltar de novo. Só que agora, né, em forma de depressão por conta da morte do Luffy. Cara, e isso seria realmente muito terrível pra ele, tá? Porque eu diria que agora ninguém conseguiria curar até o coração do Chopper, tá? Diferente de antes, né, que o Luffy conseguiu curar, assim, né, o coração do Chopper, né, de quando as pessoas consideravam ele um monstro, eu diria que agora ninguém conseguiria curar o Chopper disso, né, da morte do Luffy. E agora, né, podemos partir para a nossa arqueóloga favorita, né? A Robin, Nico Robin. E, cara, aqui entra um fato curioso. Eu diria que a Robin é a que mais conseguiria superar com mais facilidade a morte do Luffy. E por que eu digo isso? Por conta que a Robin já tá totalmente acostumada com isso. Sabe, porque muitos vão olhar agora pra esse vídeo e vão dizer, tá, mas, pô, todos os Mugiwara já passaram por um momento difícil, então, pô, dizer isso, então quer dizer que todos conseguiriam superar. Só que a Robin em específico, tá? Inclusive aqui, ó, vamos fazer um bagulho aqui. Diferente de outros Mugiwaras, que você pode perceber que eles ainda tiveram sim a infância deles, por mais que tudo tenha acontecido, todas aquelas coisas tristes que aconteceram com eles, tecnicamente eles ainda tiveram sim infância, a Robin foi a única que não teve, tá? A Robin foi tecnicamente a única do bando que realmente teve que se tornar adulta enquanto era criança, tá? Não, tipo, inclusive aqui, ó. Inclusive é muito louco isso, que tem gente que ainda não percebe isso, mas tecnicamente, diferente de outros Mugiwaras, que quando acabar a jornada, eles terão sim, né, um lugar para voltar ali, né, para ficar e tal, quando acabar a jornada, sei lá, quem sabe, né, eles quiserem daí parada, então, né, voltar para as ilhas dele, para as casas deles. A Robin não tem isso, olha só. Cara, tiraram até mesmo a ilha dela. Ela não tem mais ilha pra voltar. Olha só. Diferente dos outros Mugiwaras que tem ilhas e tem pessoas esperando eles nessas ilhas. A Robin não tem isso, tá ligado? A Robin tá totalmente acostumada com isso, tá? Não é à toa que a Robin ela é uma pessoa fria, tá? Inclusive o próprio Oda faz isso com a personagem, mostrando qual fria ela é hoje em dia, por conta de tudo que ela passou, cara. Ela não tem nada, tá ligado? Ela literalmente só tem a tripulação ali, tá ligado? Só que daí eu diria, cara, que com a morte do Luffy,
a Robin seria a que mais conseguiria, sim, então, superar, tá? Por conta que ela tá totalmente acostumada com isso. Chocaria, sim, ela, né? Por conta que, pô, é a mesma coisa da Nami, tá? É a mesma coisa da Nami. Pô, cara, o homem que literalmente salvou ela, literalmente, né, mostrou que ela tem sim pessoas a quem confiar, que ela pode sim confiar nessas pessoas, tá? Que eles não vão trair elas como outras pessoas fizeram. Tipo, vê então esse homem, cara, que literalmente gritou pra ela, pô, Robin, eu quero você viva, quero que você diga que quer viver. Só que é bem possível que sim, ela conseguiria superar, tá? Inclusive, vejo sim a Robin sendo a única que realmente conseguiria superar perfeitamente isso. Então agora podemos ir, né, para o nosso Super Frank. O Frank, ele é um caso meio curioso, sabe? Por conta que ele não tem tantos momentos muito, tipo, impactantes com o Luffy. Então, tipo, eu não consigo criar muito bem o que aconteceria com ele, talvez. Só que eu diria que é bem possível, né, que ele perderia muito o brilho dele, tá? Tipo, esse conceito que ele fica dizendo, né, o tempo todo, né, do super dele, cara, eu acho que talvez ele nem faria mais, ou talvez nem teria mais a mesma entonação, tá? Por conta que, cara, tipo, inclusive eu diria que talvez o Frank ele até mesmo parasse, sabe, de fazer máquinas, sabe, ou robôs, ou até mesmo modificar o corpo dele. Por conta que, tipo, é muito legal isso, por conta que o Frank, ele, quando ele sempre fez esse conceito, né, de robôs, máquinas, ele sempre viu o Luffy meio com o olho brilhando, né, ele olhando para aquele robô, raio laser e tal. E eu diria que agora, praticamente não tendo mais Luffy pra fazer isso, tá? Dizer, pô, que foda isso, caralho, um robô. Ou até mesmo agora os outros membros da tripulação, que também faziam isso, só que agora não fariam mais porque estariam também, né, em tristeza. Eu diria que o Frank ele pararia, tá? De criar os seus robôs, tá ligado? As suas máquinas, cara, seria meio que foda. Acho que talvez ele ficaria só mais ali arrumando o navio e tal, e apenas isso, tá ligado? E até mesmo pararia então de modificar o seu corpo, ficariam como ele tá agora. Então agora podemos partir, né, para o músico da tripulação, né? O Brook. Cara, o Brook, eu diria que ele é um caso até que bem parecido com a Robin. Por conta que, cara, todos nós sabemos, né? Que o Brook também, cara, ele conhece muito bem a perda. Só que ainda assim seria um choque muito grande. Por conta, né, que todos nós sabemos, né, que o Brook já perdeu um capitão uma vez. Então agora, perder de novo, cara, seria um choque muito grande. Só que ainda assim, ele conseguiria sim superar. E eu diria que ele seria aquele cara que tentaria sempre animar a tripulação, sabe? Fazendo piadas o tempo todo, cantando, né, as suas músicas e tal. Por mais que é bem possível que o bando ainda assim não, sabe, não ficaria tão alegre, mas ele sempre tentaria, sabe? Eu diria que o Brook seria esse cara. E é muito louco também, por conta que o Brook, ele tem a promessa dele, né, de voltar lá pra Labum e entregar meio que a música dele, né, pra Labum e tal. Só que, cara, seria muito estranho isso, por conta que o Luffy ainda ele também tem meio que uma promessa com o Labum também, olha só. Né, que acho que talvez muita gente esqueceu, mas o Luffy ele fez a promessa lá com o Labum de voltar lá pro Labum e meio que enfrentar o Labum de novo, né? Por conta que eles lutaram lá, que aquela vez lá, e meio que, tipo, o Luffy deixou em empate e disse, né, que quando eles voltassem de novo, eles iam desempatar essa luta. Então meio que eu acho que, cara, seria meio triste pro Brook também agora voltar pra lá e meio que, tipo, cara, não ter essa outra promessa pra cumprir junto, né, pro Labum ali, né, junto com o Labum, né, tem mais o Luffy ali pra cumprir também essa promessa, eu acho que seria bem foda, assim, sabe? Então, mas ainda assim eu diria que o Brook continuaria no bando ainda firme, né, fazendo essas piadas com o bando ali pra meio que tentar, né, animar ali o bando e cantando suas músicas também. Cara, e agora vamos pro último, que aqui é foda, velho, porque temos, né, o Jinbe, o nosso cavaleiro do mar. O Jinbe, ele tem a promessa, né, com o Ace de proteger o Luffy. É bem possível, cara, que, cara, o Jinbe, na honra dele, ele ficaria extremamente quebrado, tá? Por conta, cara, que ele veria, tipo, uma promessa quebrada. Pô, cara, ele prometeu aquilo pro Ace e simplesmente não cumpriu, né? Não conseguiu proteger o Luffy. Então ele ficaria extremamente quebrado, tá? Porque, tipo, e é muito louco porque
o Jinbe, ele sempre teve muita fé no Luffy. Não é à toa, né, que ele enfrentou a Big Mom lá e disse pra Big Mom que ele queria entrar, né, no bando do Luffy por conta que ele queria ver a jornada do futuro rei dos piratas, né? Então, cara, vê também, cara, a morte do Luffy, depois, né, tipo, do Luffy ter tudo isso, cara, ter todas essas coisas, vencer o Kaido e tal, mano, cara, seria foda, velho. Cara, ia doer muito no Jinbe. Cara, ver o cara que ele tava seguindo e queria fazer também, né, o sonho dele, né, se tornar realidade, né, o sonho do Luffy de ser o rei dos piratas, cara, ia doer muito, tá, no Jinbe. Principalmente, né, por conta da promessa do Ace, né, de proteger o Luffy. Tipo, eu diria que o Jinbe, ele ainda continuaria no bando, tá, junto com o Zoro, ele provavelmente tentaria, né, seguir ali junto com o Zoro. Inclusive, entraria aquele bagulho que eu disse do Zoro daí provavelmente brigar também com a tripulação. Eu diria que ele brigaria muito com o Jinbe também. Cara, olha só, o Jinbe brigaria muito com o Zoro também. Seria muito louco, por conta que, cara, como eu disse, o Zoro provavelmente ele seria, né, o capitão. Só que eu acho que, cara, por conta de todo o ódio que o Zoro tem agora, cara, mano, o Jinbe não ia gostar nada disso, tá ligado? Porque seria totalmente o oposto do que o Luffy era. Então eu diria que eles brigariam muito, cara. Mas ainda assim, ele continuaria firme dentro da tripulação, o Jinbe. Mas bom, né, chegamos no final desse vídeo. Então agora eu quero saber de você. Por favor, pode comentar aí, tá? Comenta aí pra mim o que você acha que realmente aconteceria com cada Mugiwara. Pode comentar aí nos comentários, não tem problema se ficar realmente um textão gigante, tá? Eu sempre gosto de ler o que vocês comentam aí. Então, por favor, né, pode comentar aí que eu sempre vou tentar ler e responder vocês, beleza? Mas bom, o vídeo era esse. Espero realmente que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui de One Piece, né? E agora a única coisa que eu posso dizer pra vocês é isso aqui, ó. Tchau!